Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, aproveitando aqui esta tarde para trazer uma breve mensagem da parte de Deus para o coração dos irmãos. E nesta tarde eu senti no coração de comentar sobre a ordem imperativa de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No versículo 20 diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós, a igreja, nós estamos debaixo desta ordem, que é pregar o Evangelho. É um privilégio muito grande. E por que não dizer que é a missão mais importante que Deus já incumbiu ao seu povo? Pregar o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, mas Evangelho também quer dizer uma ideia. E eu quero participar aos irmãos, isto é, comunicar aos irmãos, passar para os irmãos alguns versículos que eleva a importância da igreja, que eleva a nossa missão e que demonstra também a importância que nós temos nesta missão. O Evangelho de Pedro diz assim, isto é, a primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 2, diz assim, no versículo 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui, o apóstolo está dizendo que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, quer dizer, o povo conquistado para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, houve um processo na nossa vida, antes mesmo de anunciar o Evangelho, que foi a chamada que nós tivemos da parte de Deus, mediante a mensagem do Evangelho. Quer dizer, esta ordem imperativa de Jesus, que ele deu ao discípulo, no transcorrer do tempo, esta mensagem chegou até nós através de outras pessoas que receberam a ordem e cumpriram. E nós, que hoje somos cristãos, somos fruto desta mensagem, que outros se submeteram a anunciar. Se eles não tivessem se submetido a anunciar, no princípio, quando receberam esta ordem imperativa, esta mensagem ela não teria chegado até nós. Eu quero ler mais um versículo com vocês. Eu gostaria de ler este versículo para dar vazão ao assunto que eu quero abordar com vocês nesta tarde, nesta oportunidade. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está registrado na primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque
A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Todos esses versículos que acabamos de ler refere também sobre ideias que influenciam este mundo. Quando Cristo enviou seus discípulos para pregar o Evangelho, simplesmente ele estava enviando para divulgar uma ideia que transformaria o mundo. Todas as ideias que prevaleceram até os dias de Cristo, ideias que não mudaram o curso da raça humana, através dos idealizadores, e por que não dizer através dos imperadores, conquistadores. Isso não só envolvendo o Império Romano, mas a Média, a Grécia, a Babilônia e tantos outros mais. Porque todos nós sabemos que todas as conquistas, elas são baseadas em uma ideia. E os 4 maiores impérios do mundo conquistaram o mundo a partir de uma ideia. E a ideias de cada um trouxe sofrimento à raça humana. Alguns foram favorecidos e outros desfavorecidos. E quando Cristo chegou na Palestina, é claro que o Império Romano dominava. E o Império Romano, suas ideias eram muito fortes. E aqueles que eram deixados ser iludidos pelas ideias de Roma, levavam consigo as ideias de Roma e proliferavam e espalhavam as ideias de Roma. Porém, quando Cristo veio ao mundo salvar a humanidade através do seu sacrifício, após a sua ressurreição, a ideia de Deus, aquilo que Deus havia idealizado como plano para a redenção da raça humana, agora estava concluído através do sacrifício de Cristo no Calvário. Quer dizer, se Cristo não fosse crucificado, não tivesse ressuscitado, então a sua missão seria um fracasso. Mas a ideia, o plano de Deus se tornou forte, se tornou útil, isto é, se tornou válido, foi validado mediante o sacrifício de Cristo no Calvário. Antes mesmo dele ser levado à cruz, ele chegou a profetizar para os seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. E no capítulo 14, ele diz para os seus discípulos: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu preparar-vos lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus estava dando uma garantia para os seus discípulos, assegurando que ele iria voltar. Havia uma tradição entre o povo judeu da época, que o rapaz, quando ele iria casar, o pai de família só daria a filha em casamento se ele tivesse casa pronta, tivesse o local da noite de núpcia já pronto. Então ele teria que ter tudo isso pronto para mostrar para a noiva, e a noiva ela está segura de que o noivo verdadeiramente ele estava com um projeto de construção familiar. Então o cidadão, pai da moça, ele não daria a moça em casamento se o noivo não tivesse já o habitat pronto. E a noiva também teria prazer de sair anunciando e mostrar para as suas amigas o local da noite de núpcia. Então Jesus ele estava dando a garantia aos seus discípulos que a consumação do seu sacrifício no Calvário seria a garantia total de que o lugar, a habitação eterna seria segura, estaria consumada. E estaria também sendo consumado, validado o plano de Deus para a salvação da raça humana. E quando Cristo agora ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos, já com o plano de Deus consumado. Na cruz, quando ele dá o último brado, o seu último brado na cruz foi este: Pai, está feito. Pai, está consumado. Algumas traduções bíblicas, alguns dos evangelistas dizem: Pai, está feito. Pai, está consumado. E outro evangelho diz:
Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está feito. Então foi consumado ali. Foi consumado. O projeto de Deus, a ideia de Deus para redimir a raça humana está consumado. Então toda a sustentabilidade da igreja está nesse projeto. Toda a ideia da salvação, o plano da salvação, está dentro do projeto de Deus, isto é, está no sacrifício de Cristo. Quer dizer, o cristianismo é uma religião, não digo uma religião porque esse é o termo que se usa no mundo global, não é? Uma expressão. Não é? A palavra religião quer dizer religar. E Cristo veio para aproximar o homem de Deus, para religar o homem que estava afastado, através do seu sacrifício. Nós não somos... quando eu falo religião, alguém pode me interpelar e dizer, mas nós não somos religiosos. É claro, nós não somos religiosos, né? Porque religião é algo diferente. Mas não quero tecer comentários aqui. Mas eu quero dizer que esta ideia da salvação, as outras religiões elas não têm. Porque o cristianismo, usando o termo religião, é a única religião do planeta que tem um salvador. É a única religião que tem um remidor. E quem é esse remidor? É Jesus. João Evangelista deixou bem claro no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no mesmo contexto ele diz, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Quer dizer, ninguém. Se há um outro fundador de outra religião aí dizendo que foi arrebatado ao céu, que subiu ao céu, a Bíblia, ela desaprova estas colocações. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Então, Jesus, na verdade, ele veio para concretizar o plano de Deus. Então, quando ele ressuscita dentre os mortos, convicto de que a consumação do plano de Deus havia sido realizada, havia sido concretizada, então ele pode apresentar aos seus discípulos. Né? Que nem a noiva, agora pode apresentar para as amigas o lugar de habitação. Pode apresentar para as colegas o local da noite de núpcia. Não temos dúvida. Ele morreu e ressuscitou. E apareceu aos seus discípulos. E agora ele dá uma ordem imperativa aos seus discípulos, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai esse plano. Pregai essa ideia. O projeto do eterno foi concluído. Eu morri e ressuscitei, estou vivo. Então todo ser humano agora, para aproximar-se de Deus, ele depende de quem? De Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quer dizer, ele é o mediador, ele é o redentor. Por isso é que Pedro, quando ele comenta sobre a igreja e eleva o plano de Deus e também ele eleva a posição da igreja, ele diz, mas vós sois a geração eleita. Essa eleição aqui, ela não se deu pelo fato simplesmente nós termos chegado ao mundo. Não, essa eleição ela se deu através do sacrifício de Cristo. Não é uma eleição que ocorreu lá na fundação do mundo, ou antes mesmo do mundo existir. Claro, Deus já sabíamos que nós estaríamos aqui, porque para Deus não tem futuro, não tem presente, não tem passado, não tem futuro, só existe o presente. O Eterno, ele sabe de todas as coisas. O Eterno, já sabíamos que iríamos passar por esse processo e também saberia e sabe quais são aqueles que aceitam e que rejeitam o seu plano, o seu projeto. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis. Quer dizer, nós fomos conquistados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão a cumprir. Nós estávamos nas trevas, fomos chamados para a luz. E agora nós temos a missão
de transferir esta mensagem a outras pessoas que estão na escuridão para que elas sejam esclarecidas. Porque o ser humano que está ausente de Deus, ele está na escuridão. E ele só tem capacidade de ver a luz se ele der credibilidade à mensagem do Evangelho. Quer dizer, o Evangelho é uma ideia esclarecedora para os que estão na escuridão. E para nós que estamos na luz, devemos nos aprofundar em conhecer para sermos mais esclarecidos. Por quê? Por que Pedro refere-se nesse texto? Ele eleva a posição da igreja, ele eleva também a mensagem do Evangelho. Por que ele deixa num tom de fala, deixando o Evangelho como uma ideia muito elevada, ou por que não dizer mais elevada do que todas as mensagens? Ele fala, Paulo escrevendo aos Romanos, como nós já lemos anteriormente, isso aqui é um confronto de ideias entre Deus e o mundo. Nós sabemos que o mundo, as pessoas, elas são regidas a partir de ideias, são levadas através de ideias que são pregadas por chefes de estados, por políticos e por aqueles que estão aproveitando-se da ignorância do ser humano. E muitas pessoas acreditam em muitas ideias e algumas nem sabem se tais ideias são verdadeiras ou falsas, se são mentiras ou verdade, mas elas estão sendo ludibriadas. E o mundo tem sofrido esse golpe durante toda a história, porque tem dado credibilidade a algumas pessoas que têm um nível intelectual mais elevado, elas ouvem e deixam ser enganadas, simplesmente porque são pessoas que não têm acesso a informações, nem capacidade de decifrar, separar entre o bem e o mal. Ela não sabe fazer separação entre a mão esquerda e a direita, isto é, ela não sabe se separar entre a verdade e a mentira. Mas haverá um dia na história da raça humana e todas estas ideias elas serão aniquiladas. Paulo, ele fala na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala assim no capítulo 1, versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E é um confronto ideológico. Paulo está falando de ideias. São as ideias que têm massacrado a raça humana. São as ideias que têm trazido miséria, têm trazido peste, têm trazido fome, desgraça a toda a raça humana. Pastor, mas que tipo de ideia? Irmãos, são muitas ideias que trazem malefício para a nossa sociedade. Nós temos aí várias ideias que eu poderia ficar uma tarde toda aqui falando. A ideia das guerras biológicas, a ideia de antídotos para combater a peste, os vírus que são desenvolvidos nos laboratórios. Tudo isto gera capital. A ideia do aborto, que é uma ideia maligna, uma ideia de extermínio, isso gera capital, não somente para quem extermina a criança que está no ventre, mas também gera capital para os chefes de Estado. Isso é um efeito em cadeia. São muitas as ideias, mas eu quero dizer que a ideia do Evangelho, que é a ideia taxada de louca para os intelectuais. Mas eu dou graças a Deus que a ideia do Evangelho, ela é revelada apenas aos pequenos, apenas aos pequeninos, disse Jesus. E ela foi ocultada dos sábios e entendidos. Quando Jesus disse dos sábios e entendidos, está falando dos sábios e entendidos deste mundo, segundo os seus olhos. Os sábios que são aplaudidos pela sociedade, pelos intelectuais que não têm conhecimento de Deus, que desaprovam a Bíblia e que
negam a verdade, negam o eterno, e alguns mesmo nem creem em Deus. Né? Isso acaba se tornando uma crença para alguns que dizem que não creem em nada. Mas a ideia do Evangelho, ela desafia onde está o sábio. Onde está o sábio que pode transformar um louco? Onde está o sábio que pode transformar aquilo que não é naquilo que é? É isso. Onde está o sábio que pode transformar o fraco no forte? O Evangelho deixa bem claro, Paulo diz assim, porque se Deus, por acaso, a ideia do Evangelho é tão forte, que Paulo diz assim, se houvesse um momento que Deus ficasse fraco e ficasse louco, a loucura de Deus seria mais forte do que a sabedoria dos homens. Então todas as ideias que permeiam a humanidade, que dominam a humanidade, essas ideias um dia elas serão suplantadas pelo poder total do Evangelho. Por isso é que nós temos, irmãos, de deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede, e vamos anunciar o nome de Jesus. Deus não nos chamou apenas para ficar entre quatro paredes, nem para servir de enfeite em público. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Então fale de Jesus. Fale de Jesus, porque esta é a missão da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Cristo e nós temos que anunciar o nome de Jesus com urgência. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a igreja, além de pregar, ela tem que enviar. Temos que continuar perseverando e pregando este evangelho genuíno. Um evangelho sem mistura. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Estas são 3 verdades básicas do evangelho. Por que não dizer 4? Jesus voltará. E a ressurreição de Cristo e a ascensão dele aos céus, esta é nossa maior garantia. De que um dia ele voltará para arrebatar a sua igreja. Daqui até ele voltar, se nós estivermos vivos, ainda no dia da sua volta, nós temos que continuar pregando o evangelho e não deixarmos sermos enganados por novos movimentos que estão surgindo no mundo. Novos evangelhos, novas mensagens, novos profetas. E nem eu já falei, algumas religiões que surgiram com novas mensagens. Primeiro, que elas não têm um redentor. Segundo, não são salvos através da remissão de um redentor, porque elas não têm redentor. Elas não têm redentores. E se tivessem, seria falso. Porque o único redentor da humanidade é Jesus. E Paulo nos advertiu sobre isto em Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja nada. Então se inventaram uma Bíblia, um livro, depois da Bíblia, até porque existem religiões por aí que dizem que os evangelhos são verdadeiros, porque o evangelho verdadeiro, Jesus levou para si, levou consigo quando ascendeu aos céus. Interessante, quando Jesus ascendeu aos céus ainda não tinha evangelho, não sei que evangelho foi esse que ele levou. Os evangelhos foram escritos depois da ascensão de Jesus. E esses mesmos creem, né? Em livros de seus fundadores que escreveram depois do 6º século. Então, a Bíblia é a nossa fonte de vida. A Bíblia é a nossa fonte de esperança. É a nossa regra de fé. Se alguém vos anunciar um outro evangelho, saiba que esse evangelho é falso. Jesus é o Filho de Deus. Esta é a mensagem que temos que pregar.
Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus em breve voltará para arrebatar a sua igreja. O Evangelho é a única mensagem que transforma o homem, que arrebata o homem das trevas e traz para um universo de esclarecimento. É o homem que tira, é a mensagem que tira o homem da escuridão e leva à presença de Deus, onde ele é esclarecido e passa a conhecer o seu Criador, o qual ele tem abandonado. E somente através do sacrifício de Cristo, quando o homem olha para o Calvário, quando o homem olha para a cruz, quando o homem reflete, quando o homem ele olha e reconhece que verdadeiramente Jesus Cristo é o Redentor e o aceita como Salvador, a sua vida a partir daí, então ela não será mais a mesma. Milhões de pessoas têm sido transformadas no transcorrer destes 2 milênios que tem se passado. Milhões de pessoas têm tido vidas transformadas através do sacrifício de Cristo no Calvário. E creio, se você, nesta hora, e tem ouvido esta mensagem, crê no sacrifício de Cristo, a sua vida também será mudada. O convite de Deus é que você saia das trevas para a luz. Se você aceitar Jesus, se você, nesta oportunidade que você está tendo de ouvir esta mensagem, reconhecer Jesus como o teu Salvador, com certeza você estará dando um passo grande para a luz. E o Deus que você não conhece, o eterno que você não conhece, nosso Deus que você não conhece, você passará a conhecer. E com certeza você será aliviado dos teus sofrimentos aqui nesta vida. E no vindouro você terá a vida eterna. Jesus disse, aquele que me deixar tudo. Uma certa vez eu disse que estava preocupado com o que ganharia em seguir Jesus. Se todo aquele que tem me deixado e me seguir ganhará nessa vida 100 vezes no vindouro a vida eterna. Então, se você não está preparado para a vida eterna, o Evangelho é a única ideia que pode te garantir a vida eterna. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que esta ideia possa entrar no seu coração e transformar a sua vida.